Dono de hotel segue a camareira após o expediente e fica chocado com o que viu. Roberto Sampaio observava pela janela de seu escritório no último andar do Hotel Esplendor quando viu a camareira Mariana Santos saindo apressada pelos fundos do estabelecimento, carregando 2 sacolas plásticas brancas. Era a 3ª vez naquela semana que notava esse comportamento estranho da funcionária mais dedicada de seu hotel. Naquela noite chuvosa de terça-feira, Roberto decidiu descobrir o que tanto intrigava sobre a rotina de Mariana. Pegou seu carro e a seguiu a uma distância segura pelas ruas molhadas de São Paulo, mantendo os faróis apagados para não ser descoberto. Mariana caminhava rapidamente pelas ruas do centro da cidade, protegendo as sacolas da chuva com seu casaco fino. Roberto estacionou 2 quadras atrás, quando ela entrou numa viela escura próxima ao viaduto do Chá. O empresário desceu do carro e a seguiu a pé, escondendo-se atrás de uma caçamba de lixo. O que viu o deixou completamente sem palavras. Mariana se aproximou de um grupo de pessoas em situação de rua que se abrigavam sob uma marquise improvisada. Ela abriu as sacolas e começou a distribuir marmitas ainda quentes, cobertores e roupas limpas. "Trouxe lasanha hoje, gente. Sobrou bastante do evento do hotel", disse Mariana com carinho, entregando os recipientes para mãos ansiosas. "Deus te abençoe, minha filha", respondeu uma senhora idosa, apertando a mão da jovem. Roberto observava incrédulo quando ouviu algo que o fez congelar no lugar. "Mamãe estava com saudade", disse um menino de cerca de 12 anos, abraçando Mariana com força. "Eu também, meu amor. Como foram as aulas hoje?", ela perguntou, acariciando o cabelo do garoto. "Muito bem. A professora disse que meu texto sobre família foi o melhor da turma." Roberto sentiu o estômago revirar quando percebeu que havia mais 2 crianças ali. Uma menina de aproximadamente 10 anos e um adolescente de 15 anos se aproximaram de Mariana com a mesma familiaridade carinhosa. "Consegui terminar o trabalho de matemática na biblioteca, mãe", disse o mais velho, mostrando um caderno meio amassado, mas bem cuidado. "Que orgulho, Rafael. E você, Letícia? Como foi na escola?" "Bem, mas a Carolina me perguntou por que sempre fico na biblioteca depois da aula." Não sabia o que responder. Mariana se ajoelhou na altura da filha, enxugando algumas lágrimas que começaram a escorrer no rosto da menina. "Você disse que é porque gosta de estudar, não disse?" "É verdade. E logo vamos ter nossa casinha de novo." Roberto não conseguia acreditar no que presenciava. A funcionária mais pontual e dedicada de seu hotel estava ali, na rua, com 3 filhos que claramente moravam naquelas condições precárias. Como não havia percebido? Como não sabia de nada disso? Observou Mariana distribuir cobertores extras e ajudar as crianças a se acomodarem numa espécie de acampamento improvisado feito com lonas e papelão. Ela verificou se todos estavam aquecidos e secos antes de se despedir com beijos e abraços apertados. "Amanhã trago bolo de chocolate. O hotel vai ter uma festa de aniversário e sempre sobra", prometeu acenando enquanto se afastava. Roberto correu de volta para o carro, a mente girando com 1000 perguntas. Durante todo o caminho de volta para casa, não conseguiu parar de pensar na cena que havia presenciado. Mariana trabalhava no Hotel Esplendor há 5 anos, sempre impecável. Nunca havia faltado um único dia. Tratava todos os hóspedes com uma gentileza genuína que os fazia retornar ao hotel. Chegando em seu apartamento luxuoso em Higienópolis, Roberto se serviu um copo de uísque e se sentou na poltrona de couro diante da janela, que dava vista para a cidade iluminada. Sua mente voltou para os últimos meses, tentando recordar detalhes sobre Mariana que talvez tivesse ignorado. Lembrou-se de como ela sempre pedia para levar os restos de comida dos eventos. Ele havia achado estranho no início, mas a governanta Helena explicou que muitos funcionários faziam isso para economizar no mercado. Agora tudo fazia sentido de uma forma que o deixava nauseado. As mãos de Mariana. Roberto começou a recordar como sempre estavam ressecadas e com pequenos cortes, mesmo usando luvas para limpeza. Ela explicava que tinha pele sensível, mas talvez a verdade fosse bem diferente. Talvez fosse porque trabalhava muito mais do que as 8 horas diárias no hotel. Na manhã seguinte, Roberto chegou mais cedo ao trabalho
e pediu para Helena vir ao seu escritório. A governanta, uma mulher de 60 anos que trabalhava no hotel há mais de uma década, entrou com sua postura sempre profissional. Helena, preciso que me conte tudo o que sabe sobre a Mariana Santos. Algum problema, Sr. Roberto? Ela é uma das melhores funcionárias que já tivemos. Não, não é problema. Só quero conhecer melhor a equipe. Conte-me sobre a vida pessoal dela. Helena hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Bom, ela é muito reservada. Sei que mora sozinha, nunca fala de família. Trabalha muito, Sr. Roberto. Às vezes a vejo saindo do hotel e sei que vai para outro emprego. Outro emprego? Sim. Ela trabalha num restaurante à noite e também faz faxina em escritórios nos fins de semana. É muito esforçada. Roberto sentiu um aperto no peito. Agora entendia por que Mariana às vezes parecia cansada, embora nunca tivesse deixado isso afetar seu trabalho. Ela já pediu algum favor? Adiantamento de salário, ajuda com alguma coisa? Nunca, senhor. Muito orgulhosa. Na verdade, ela já ajudou outros funcionários quando precisaram de dinheiro emprestado. Tem um coração enorme. Roberto dispensou Helena e ficou sozinho em seu escritório, observando pela janela os movimentos da cidade. Uma sensação estranha tomava conta dele, uma mistura de admiração e culpa que não conseguia explicar. Decidiu observar Mariana mais atentamente durante o expediente. A viu trabalhando no quarto 315, onde um hóspede exigente havia reclamado 3 vezes da limpeza. Ela refez toda a arrumação com paciência infinita, colocando flores frescas no vaso da mesa, flores que Roberto agora sabia que ela comprava com seu próprio dinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. No final da tarde, Roberto inventou uma desculpa para passar pelos corredores de serviço. Viu Mariana organizando suas coisas no armário do vestiário feminino. Ela guardou cuidadosamente 2 potes de vidro com restos de comida em uma sacola térmica improvisada. Boa noite, Sr. Roberto, ela disse ao vê-lo com aquele sorriso gentil que sempre tinha para todos. Boa noite, Mariana. Mais um dia de trabalho terminado. Sim, senhor. Até amanhã. Roberto a observou sair pelos fundos do hotel, carregando as mesmas sacolas plásticas da noite anterior. Desta vez ele não a seguiu. Não precisava. Sabia exatamente onde ela estava indo e por quê. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Ficou pensando em seus próprios filhos, que moravam em Londres com a ex-esposa, estudando nas melhores escolas particulares, tendo tudo o que o dinheiro podia comprar. E ali estava Mariana, lutando sozinha para dar dignidade a 3 crianças que dormiam na rua. Na manhã seguinte, ele teve uma ideia que achou genial. Iria oferecer um auxílio financeiro para Mariana, talvez até um apartamento funcional no hotel. Afinal, ela era uma funcionária exemplar e merecia reconhecimento. Mandou chamá-la ao escritório por volta das 10 horas da manhã. Sente-se, Mariana. Quero conversar com você sobre uma oportunidade. Ela se sentou na beira da cadeira, com as mãos cruzadas no colo, claramente nervosa por estar ali. Tenho observado seu trabalho dedicado todos esses anos. Você é excepcional, por isso quero oferecer uma promoção. Que tal supervisora de limpeza com um aumento de R$300? Os olhos de Mariana se iluminaram por um segundo, mas depois ela baixou a cabeça. É muito gentil da sua parte, Sr. Roberto, mas não posso aceitar. Como assim não pode? É uma promoção merecida, porque isso significaria mais responsabilidade e talvez eu precisasse ficar mais tempo no hotel. Tenho outros compromissos. Roberto ficou confuso. Qualquer funcionário ficaria extasiado com uma proposta daquelas. Que tipo de compromissos? Mariana hesitou, mexendo nervosamente com as mãos. Trabalho em outros lugares também, senhor. Preciso manter todos os empregos. Mariana, se você me contar sua situação real, talvez eu possa ajudar de outras formas. A jovem levantou a cabeça e o olhou diretamente nos olhos. Roberto viu ali uma força e uma dignidade que o impressionaram. Obrigada, Sr. Roberto, mas consigo me virar sozinha. Sempre consegui. Depois que ela saiu,
Roberto ficou ainda mais intrigado. Por que ela não aceitava ajuda? Por que mantinha tudo em segredo? E, principalmente, como uma mulher tão jovem tinha desenvolvido tanta maturidade e força? Decidiu investigar mais profundamente. Pediu para Helena verificar discretamente a ficha de funcionária de Mariana. O que descobriu o deixou ainda mais chocado. No formulário de contratação, Mariana havia declarado estado civil solteira e nenhum dependente. O endereço constava como um apartamento na Liberdade, que, quando Roberto verificou, descobriu ser de uma pensão que alugava quartos por diária. A história não fazia sentido. Se ela tinha 3 filhos, por que havia omitido essa informação? E se estava em situação tão precária, por que não tinha pedido ajuda em 5 anos de trabalho exemplar? Roberto decidiu conversar com outros funcionários para entender melhor quem era Mariana Santos. O que descobriu construiu um retrato ainda mais impressionante da jovem. Carlos, o porteiro noturno, contou que várias vezes viu Mariana chegando ao hotel de madrugada após trabalhar em outros lugares. Ela sempre cumprimentava a todos com gentileza, mesmo claramente exausta. Fernanda, da recepção, mencionou que Mariana tinha ajudado quando ela precisou de dinheiro emprestado para pagar o remédio da mãe doente. Ela havia emprestado R$ 200 sem pedir juros nem prazo determinado. Joaquim, da manutenção, revelou que Mariana sabia resolver pequenos problemas elétricos e hidráulicos, poupando o hotel de chamar técnicos para questões simples. Ela nunca pediu reconhecimento por isso. Cada conversa revelava uma nova faceta de Mariana que Roberto jamais havia percebido. Como havia sido tão cego? Como pôde trabalhar lado a lado com alguém durante 5 anos e não conhecer absolutamente nada sobre sua vida real? Na quinta-feira à noite, Roberto não resistiu e seguiu Mariana novamente. Desta vez, ela tomou um ônibus lotado em direção à zona leste da cidade. Roberto a seguiu de carro mantendo distância. Mariana desceu numa região periférica e caminhou por ruas mal iluminadas até chegar a um pequeno comércio que ainda funcionava naquele horário. Roberto a viu conversando com o proprietário, um senhor árabe de meia-idade. "Seu Habib, conseguiu o remédio da dona Conceição?" perguntou Mariana. "Consegui, minha filha. Ela pode passar aqui amanhã para pegar." "Obrigada. Deixei o dinheiro com a Helena para dar para a senhora." Roberto observou Mariana entregar um envelope para o comerciante. Ela havia pagado o remédio de alguém. Mais uma vez, sua generosidade deixava o empresário impressionado. Depois disso, Mariana caminhou até uma escola municipal que funcionava no período noturno. Roberto a viu entrar e, curioso, estacionou em frente ao portão. 40 minutos depois, ela saiu carregando uma pasta. No caminho de volta, Roberto parou num posto de gasolina e ligou para Helena. "Helena, você sabe se a Mariana estuda alguma coisa?" "Estuda sim, senhor Roberto. Está terminando o ensino médio no supletivo. Sempre comenta como é difícil conciliar com o trabalho, mas ela é muito determinada." Roberto desligou o telefone e ficou parado no posto por vários minutos, processando todas as informações. Mariana trabalhava em 3 empregos diferentes, sustentava 3 filhos que moravam na rua, ajudava financeiramente outros funcionários, pagava remédios para pessoas necessitadas e ainda encontrava tempo para estudar no período noturno. Como uma pessoa conseguia fazer tudo isso e ainda manter a qualidade de trabalho que ela demonstrava no hotel? De onde tirava força para sorrir todos os dias e tratar a todos com gentileza? Na sexta-feira de manhã, Roberto chegou ao hotel determinado a resolver a situação de Mariana, mesmo que ela não quisesse aceitar ajuda. Mandou Helena investigar apartamentos funcionais disponíveis na região e começou a planejar uma proposta irrecusável. Foi quando recebeu uma ligação que mudaria completamente os rumos da história. "Senhor Roberto, aqui é o Dr. Silva do Hospital das Clínicas. Preciso informá-lo sobre um acidente envolvendo uma funcionária sua." O coração de Roberto disparou. "Qual funcionária?" "Mariana Santos. Ela foi atropelada na madrugada quando voltava do trabalho. Está internada na UTI em estado grave." Roberto deixou tudo cair e correu para o hospital. No caminho, ligou para Helena pedindo que cancelasse todos os compromissos do dia. Chegou ao hospital em 15 minutos, algo que normalmente levaria 40 no trânsito de São Paulo. Na recepção da UTI,
foi informado de que Mariana estava sedada, com um traumatismo craniano e várias fraturas. Os médicos eram cautelosos sobre o prognóstico. "Ela tem família? Alguém foi avisado?" perguntou Roberto ao médico. "É isso que é estranho. Ela não tinha nenhum documento com contato de emergência. Só achamos a carteira de trabalho e o crachá do hotel. Você é a única pessoa que veio vê-la." Roberto sentiu um peso enorme no peito. Onde estavam os filhos de Mariana? Será que eles sabiam o que havia acontecido com a mãe? "Doutor, preciso sair por algumas horas, mas vou voltar. Se houver qualquer mudança no quadro dela, me ligue imediatamente." Roberto saiu do hospital com um único objetivo: encontrar os 3 filhos de Mariana. Dirigiu até a viela onde havia visto a família reunida, mas o local estava vazio. Perguntou para algumas pessoas em situação de rua que conhecia da área, mas ninguém sabia onde as crianças estavam. Passou o dia inteiro procurando. Visitou escolas da região. Conversou com assistentes sociais, perguntou em abrigos. Nada. As crianças pareciam ter desaparecido. Ao final da tarde, exausto e frustrado, Roberto voltou ao hospital. Mariana continuava sedada, mas os médicos informaram que ela havia balbuciado alguns nomes durante a medicação: Rafael, Letícia e Bruno. "Esses devem ser os filhos dela", disse Roberto ao médico. "Preciso encontrá-los." Foi então que teve uma ideia. Voltou ao hotel e pediu para Helena verificar todas as escolas municipais da região central. Se as crianças realmente estudavam, alguém deveria ter informações sobre elas. Helena trabalhou até tarde fazendo ligações. Por volta das 9 da noite, conseguiu uma informação valiosa. Uma escola da Liberdade tinha 3 irmãos com aqueles nomes matriculados: Rafael Santos Silva, de 15 anos, Letícia Santos Silva, de 10 anos, e Bruno Santos Silva, de 12 anos. Roberto anotou o endereço da escola e decidiu ir até lá na manhã seguinte para conversar com a diretora. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou imaginando onde as 3 crianças teriam passado a noite, se sabiam do que havia acontecido com a mãe, se tinham comido alguma coisa, se estavam com frio. Na manhã de sábado, ele chegou à escola bem cedo e conversou com a diretora, Dona Mercedes, uma senhora de cabelos grisalhos, que imediatamente reconheceu os nomes. "Ah, os filhos da Mariana. São crianças exemplares. O Rafael é um dos melhores alunos que já passaram por aqui. A Letícia é doce e estudiosa. O Bruno é mais arteiro, mas tem um coração de ouro. A senhora conhece a situação da família? Sei que a mãe trabalha muito. As crianças sempre ficam na biblioteca depois da aula, fazendo lição ou lendo. Nunca deram trabalho. Mas..." Ela hesitou. "Mas o quê? Eles não vieram ontem nem hoje. É muito estranho. Nunca faltam." Roberto explicou sobre o acidente de Mariana e viu o rosto da diretora empalidecer. "Meu Deus! E as crianças? Onde elas estão?" "É exatamente isso que estou tentando descobrir." Dona Mercedes sugeriu que Roberto conversasse com outras crianças da escola para ver se alguém sabia onde os irmãos poderiam estar. Foi assim que ele conheceu Carolina, uma menina da mesma turma de Letícia. "Eu sei onde eles ficam", disse Carolina timidamente. "A Letícia me contou que eles dormem num lugar secreto no centro da cidade. Disse que a mãe trabalha muito e eles se viram sozinhos." Carolina levou Roberto até a viela que ele já conhecia, mas desta vez conseguiu encontrar as crianças. Elas estavam escondidas atrás de uma pilha de materiais de construção, claramente com medo e fome. Quando viram Roberto se aproximando com Carolina, os 3 se abraçaram defensivamente. "Não fizemos nada de errado", disse Rafael, colocando-se na frente dos irmãos menores. "Eu sei", respondeu Roberto com voz suave, se ajoelhando para ficar na altura deles. "Vim falar sobre sua mãe. Onde ela está? Por que não veio ontem?" perguntou Bruno com os olhos cheios de lágrimas. Roberto respirou fundo antes de explicar sobre o acidente, tentando usar palavras que não assustassem demais as crianças. Viu o mundo desabar nos olhos dos 3 irmãos. "Ela vai ficar boa?" perguntou Letícia, soluçando. "Os médicos estão fazendo tudo o que podem.
Ela é muito forte, como vocês já sabem. Nós não temos mais ninguém, disse Rafael, tentando manter a compostura de quem teve que amadurecer cedo demais. Se ela não melhorar, vão nos separar e colocar em abrigos diferentes. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas crianças não apenas estavam preocupadas com a mãe, mas também com a possibilidade de serem separadas. Isso não vai acontecer, disse Roberto, embora não soubesse como poderia garantir tal coisa. Venham comigo. Vamos tomar um café da manhã quente e depois vamos visitar sua mãe. As crianças hesitaram, mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Roberto as levou para um café 24 horas próximo ao hospital e observou como devoraram os pães de açúcar e beberam o chocolate quente como se não comessem há dias. Quando foi a última vez que comeram uma refeição completa? Perguntou Roberto. Anteontem à noite, quando a mamãe trouxe a lasanha, respondeu Bruno. Roberto fez as contas mentalmente. As crianças passaram 2 dias inteiros comendo apenas os biscoitos que conseguiram pegar na escola e água de bebedouro público. No hospital, Roberto conversou com a assistente social e conseguiu autorização para que as crianças vissem a mãe, mesmo ela estando sedada. Foi um momento comovente ver os 3 irmãos se revezando para segurar a mão de Mariana e sussurrar palavras de carinho. Mãe, estudei muito ontem, mesmo sem você lá, disse Rafael. E cuidei bem do Bruno e da Letícia, como você sempre pede. Trouxe meu desenho da escola para você ver quando acordar, disse Letícia, colocando um papel colorido na mesa de cabeceira. Prometo que vou parar de fazer bagunça na aula, disse Bruno, beijando o rosto da mãe. Roberto teve que sair do quarto para não chorar na frente das crianças. No corredor, encontrou o médico que cuidava de Mariana. Como ela está, doutor? Melhorando. O edema cerebral diminuiu e ela reagiu bem ao último exame. Acreditamos que vai acordar nos próximos dias. E a recuperação? Longa. Vai precisar de fisioterapia para as fraturas das pernas e acompanhamento neurológico. Provavelmente ficará alguns meses sem poder trabalhar. Roberto entendeu imediatamente o que isso significava. Mesmo que Mariana se recuperasse completamente, a família passaria meses sem a única fonte de renda. E ele duvidava que ela tivesse qualquer tipo de seguro ou reserva financeira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando voltou ao quarto, encontrou as crianças sussurrando entre si. O que vocês estão conversando? Estávamos decidindo quem vai parar de estudar para trabalhar, disse Rafael com naturalidade. Como assim? Alguém precisa ganhar dinheiro enquanto a mãe não pode trabalhar. Eu sou o mais velho, então... Ninguém vai parar de estudar, interrompeu Roberto com firmeza. Isso nem é opção. Mas, senhor, a gente não tem dinheiro nem para comer, e o aluguel do quartinho onde às vezes dormíamos já está atrasado. Roberto percebeu que estava diante de uma situação que mudaria sua vida para sempre. Não podia simplesmente deixar aquelas crianças se virarem sozinhas, mas também não sabia exatamente como ajudar sem ferir a dignidade da família. Onde vocês vão dormir hoje? No mesmo lugar de sempre, respondeu Letícia. Temos nossos cobertores escondidos. A ideia de 3 crianças dormindo na rua, especialmente com a mãe hospitalizada, era inaceitável para Roberto. Não. Hoje vocês vão dormir num lugar quente e seguro. Roberto os levou para o hotel. Falou com Helena e preparou um quarto simples, mas confortável para as crianças. Pediu para o chefe preparar um jantar especial e viu os 3 irmãos tomarem o primeiro banho quente em meses. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou Rafael depois do jantar. Porque sua mãe é uma funcionária especial. E porque vocês são crianças especiais também. Não somos especiais. Somos só pobres, disse Bruno com tristeza. Roberto se sentou ao lado do menino e escolheu as palavras cuidadosamente. Bruno, vocês dormem na rua há quantos meses? Desde que fomos despejados, uns 6 meses. E em todos esses meses, algum de vocês parou de ir à escola? Não, respondeu Letícia. A mamãe disse que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente.
Algum de vocês já roubou alguma coisa? Fez alguma coisa errada para conseguir comida ou dinheiro? Claro que não, disse Rafael indignado. Nossa mãe nos ensinou a ter honra. Então vocês são especiais, sim. Vocês são honestos, corajosos, estudam mesmo nas piores condições e se cuidam mutuamente. Isso é muito especial. Naquela noite, Roberto ficou acordado no quarto ao lado, ouvindo os sussurros das crianças antes de dormirem. Elas conversavam sobre a mãe, sobre os sonhos que tinham, sobre como eram gratos por ter um lugar quente para dormir. Quando a mamãe melhorar, vamos poder pagar de volta o Sr. Roberto, disse Rafael. Como? Perguntou Bruno. Eu vou conseguir um emprego nas férias e a Letícia pode ajudar com trabalhinhos. A mamãe sempre diz que devemos retribuir a bondade das pessoas. Roberto sorriu no escuro, percebendo que a dignidade de Mariana havia sido passada para os filhos da forma mais pura possível. No domingo de manhã, ele levou as crianças de volta ao hospital. Mariana havia acordado durante a madrugada e estava consciente, embora ainda fraca. Quando viu os filhos entrarem no quarto, limpas e bem vestidas com roupas que Roberto havia comprado, ela começou a chorar. Meus bebês, vocês estão bem? Onde dormiram? Comeram alguma coisa? Estamos bem, mãe, disse Rafael. O Sr. Roberto cuidou da gente. Mariana olhou para Roberto com uma expressão que misturava gratidão e vergonha. Senhor Roberto, eu... Não precisa falar nada agora. Você precisa se concentrar em melhorar. Mas eu não posso pagar... Mariana, você trabalhou 5 anos no meu hotel, sem faltar um único dia. Nunca pediu nada. Sempre deu muito mais do que recebia. Agora é minha vez de retribuir. Durante a semana seguinte, Roberto manteve as crianças no hotel. Elas iam para a escola normalmente e passavam as tardes no hospital, fazendo companhia para a mãe. À noite, voltavam para o quarto no hotel, onde faziam lição de casa e jantavam no restaurante do estabelecimento. Helena e outros funcionários se encantaram com os 3 irmãos. Rafael ajudava Carlos, o porteiro, com pequenas tarefas. Letícia desenhou cartões de agradecimento para toda a equipe. Bruno fazia amizade com todos e sempre perguntava como poderia ajudar. Foi durante essa semana que Roberto descobriu mais detalhes sobre a família. Conversando com Mariana no hospital, ela contou a verdadeira história. Meu ex-marido nos abandonou quando Bruno ainda era bebê. Disse que não aguentava a responsabilidade. Fiquei sozinha com 3 crianças pequenas e nenhuma qualificação profissional. Como conseguiu o emprego no hotel? Menti na entrevista. Disse que era solteira e sem filhos, porque sabia que ninguém contrataria uma mãe solteira com 3 crianças. Tinha muito medo de perder a oportunidade. E onde as crianças ficavam quando você trabalhava? Com uma vizinha no começo. Depois, quando Rafael fez 10 anos, ele passou a cuidar dos irmãos. Eles ficavam no apartamento que alugávamos até eu voltar. O que aconteceu para vocês irem para a rua? O proprietário vendeu o prédio. Os novos donos aumentaram o aluguel de 300 para 800 reais. Impossível para mim. Tentei conseguir outro lugar, mas com 3 crianças e ganhando apenas um salário mínimo, ninguém queria alugar. Por que nunca me contou a situação? Mariana baixou os olhos envergonhada. Porque tinha medo. Medo de ser demitida por ter mentido no currículo. Medo de perder o único emprego estável que consegui. E também porque tenho orgulho. Sempre me virei sozinha. Roberto entendeu perfeitamente. A sociedade não era gentil com mães solteiras, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Mariana havia feito o que achou necessário para proteger seus filhos e manter sua dignidade. Mariana, quando você sair do hospital, quero fazer uma proposta oficial. Gostaria que você aceitasse o cargo de supervisora de limpeza, com um salário de R$ 2.500, mais vale alimentação e plano de saúde para toda a família. Senhor Roberto, isso é muito generoso, mas ainda não terminei. Também gostaria de oferecer um apartamento funcional no hotel. Não é grande, mas tem 2 quartos, cozinha e sala. As crianças teriam um lugar seguro para estudar e você não precisaria mais trabalhar em outros lugares. Mariana começou a chorar copiosamente. Por que está fazendo isso? Eu não mereço tanta bondade. Mariana, você merece muito mais do que isso. Durante 5 anos, você me deu o melhor de si.
mesmo passando por dificuldades inimagináveis. Nunca pediu nada, nunca se queixou, sempre tratou a todos com gentileza. Você é a pessoa mais honesta e trabalhadora que conheço. Mas as outras funcionárias não vão achar injusto? As outras funcionárias não criaram 3 filhos dormindo na rua e ainda assim mantiveram a qualidade de trabalho. Você é única, Mariana. Naquela tarde, Roberto conversou com as crianças sobre a proposta que havia feito para a mãe. Isso significa que vamos morar numa casa de verdade? Perguntou Bruno, com os olhos brilhando. Um apartamento pequeno, mas sim, de verdade. E vamos poder fazer lição na mesa, em vez de no chão? Perguntou Letícia. Vão ter uma mesa só para vocês estudarem. Rafael, sempre o mais responsável, fez a pergunta que Roberto esperava. E quanto tempo precisamos ficar? Não queremos abusar da bondade do Senhor. Rafael, isso não é temporário. É um emprego de verdade para sua mãe e uma casa de verdade para vocês. Pelo tempo que quiserem ficar. O adolescente ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Vou poder continuar estudando para o vestibular? Claro. E se precisar de aulas de reforço ou curso pré-vestibular, vamos dar um jeito. Foi a primeira vez que Roberto viu Rafael chorar. O garoto havia carregado a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores por tanto tempo que esquecera de ser apenas um adolescente com sonhos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 semanas depois, Mariana recebeu alta do hospital. Roberto organizou uma pequena festa de boas-vindas no hotel, com todos os funcionários presentes. Helena havia decorado o apartamento funcional com flores e preparado uma ceia especial. Quando Mariana viu o apartamento pela primeira vez, apoiada em muletas, ela não conseguiu controlar a emoção. Era simples, mas tinha tudo o que uma família precisava. Camas de verdade, um sofá, uma mesa de jantar, uma cozinha completa. "Mãe, olha só!" gritou Bruno do segundo quarto. "Tem uma cama só minha e tem uma escrivaninha para estudar", complementou Letícia. Rafael, mais contido, apenas abraçou a mãe e sussurrou: "Finalmente temos um lar de novo." Nos meses seguintes, Roberto observou a transformação da família. Mariana se adaptou rapidamente ao novo cargo, trazendo melhorias significativas para o setor de limpeza. Ela implementou treinamentos para as outras camareiras, otimizou o uso dos produtos de limpeza e criou um sistema de controle de qualidade que impressionou até os hóspedes mais exigentes. As crianças floresceram no ambiente estável. Rafael se tornou um dos melhores alunos de sua escola e começou a planejar seriamente o vestibular para a medicina. Letícia se destacou em português e matemática, sempre trazendo provas com notas máximas para mostrar para a mãe. Bruno, o mais arteiro, canalizou sua energia em atividades esportivas na escola e se tornou o goleiro do time de futebol. Mas foi numa noite de quinta-feira, 3 meses depois do acidente, que Roberto realmente entendeu o impacto da mudança em suas próprias vidas. Ele estava trabalhando tarde no escritório quando ouviu vozes vindas do apartamento de Mariana. Curioso, se aproximou e viu pela janela a família reunida na mesa de jantar. Mariana ajudava Bruno com um problema de matemática, enquanto Rafael lia em voz alta para Letícia. "Mãe, consegui resolver", disse Bruno, orgulhoso. "Muito bem, meu amor. Viu como fica mais fácil quando temos um lugar tranquilo para estudar?" "É verdade. Lembra quando eu fazia lição no chão da biblioteca?" "Lembro. Mas isso ficou no passado, Bruno. Agora temos nosso lar." Roberto observou a cena por vários minutos, sentindo uma estranha sensação de completude. Desde o divórcio, 3 anos antes, ele havia se tornado um homem amargurado, focado apenas nos negócios, distante dos próprios filhos que viviam do outro lado do mundo. Mariana e seus filhos trouxeram uma energia diferente para o hotel. Os funcionários ficaram mais motivados. Os hóspedes elogiavam constantemente o ambiente familiar e acolhedor do estabelecimento. Roberto percebeu que estava sorrindo mais, se preocupando menos com problemas pequenos e valorizando momentos simples. Foi numa terça-feira à noite, quando Roberto estava jantando sozinho em seu apartamento, que bateram à sua porta.
Era Rafael, com uma expressão séria no rosto. Senhor Roberto, posso conversar com o senhor? Claro, Rafael. Entre. Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Na verdade, queria agradecer. Não só pela ajuda, mas por ter devolvido minha mãe para a gente. Roberto não entendeu imediatamente. Como assim? Nos últimos meses na rua, minha mãe estava sumindo, sabe? Ela sorria para a gente, mas eu via que ela estava se acabando por dentro. Trabalhava tanto, se sacrificava tanto, que estava esquecendo de viver. Agora ela voltou a cantar enquanto cozinha. Voltou a nos fazer perguntas sobre a escola, porque tem tempo para escutar as respostas. Voltou a ser nossa mãe de verdade. Roberto sentiu um nó na garganta. Rafael, sua mãe sempre foi incrível. Eu só ofereci oportunidade. O Senhor ofereceu esperança, e isso mudou tudo. Depois que Rafael saiu, Roberto ficou pensando nas palavras do garoto. Ele havia oferecido esperança. Mas o que havia recebido em troca? A família de Mariana havia devolvido algo para ele também. Algo que nem sabia que havia perdido. Na semana seguinte, Roberto teve uma surpresa que o comoveu profundamente. Helena o procurou com uma proposta dos funcionários. Senhor Roberto, a equipe se reuniu e decidiu criar um fundo de ajuda para funcionários em dificuldade. A ideia surgiu depois de verem como o senhor ajudou a Mariana. Que tipo de fundo? Cada funcionário contribuiria com um valor mensal, e quando alguém passasse por apertos, poderia receber ajuda temporária. A Mariana sugeriu que ela coordenasse, já que tem experiência em administrar pouco dinheiro. Roberto ficou impressionado. A iniciativa havia partido dos próprios funcionários, inspirados no exemplo de solidariedade que presenciaram. É uma excelente ideia. O hotel pode contribuir com o mesmo valor que os funcionários arrecadarem. A implementação do Fundo de Solidariedade foi um sucesso. Em poucos meses, já havia ajudado 5 famílias em situações de emergência. Mariana se destacou na coordenação, usando sua experiência pessoal para entender realmente as necessidades de cada caso. Foi durante a reunião mensal do fundo que Roberto conheceu melhor a história de outros funcionários. Descobriu que Carlos, o porteiro, sustentava a mãe com Alzheimer, que Fernanda, da recepção, pagava os estudos da irmã mais nova, que Joaquim, da manutenção, havia perdido a casa numa enchente no ano anterior. Como vocês conseguem trabalhar todos os dias sorrindo, mesmo passando por tantas dificuldades? Perguntou Roberto numa das reuniões. Porque é o trabalho que nos dá dignidade, respondeu Mariana, e porque quando a gente se ajuda, fica mais fácil para todos. Roberto começou a enxergar seu papel como empresário de forma completamente diferente. Não era apenas o dono de um hotel, mas alguém que tinha o poder de impactar positivamente a vida de dezenas de famílias. Decidiu implementar outras mudanças: plano de saúde estendido para familiares, auxílio educação para filhos de funcionários, programa de capacitação profissional e flexibilidade de horários para emergências familiares. O Hotel Esplendor se tornou referência não apenas pela qualidade dos serviços, mas pelo ambiente de trabalho humanizado. A revista especializada em hotelaria publicou uma matéria sobre as práticas de responsabilidade social do estabelecimento, usando Mariana como exemplo de funcionária que encontrou no hotel não apenas um emprego, mas uma segunda chance. Foi nessa época que Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era sua ex-esposa, ligando de Londres. Roberto, vi a matéria sobre o hotel na internet. Fiquei impressionada com as mudanças que você implementou. Obrigado, Patrícia. Como estão as crianças? Estão bem, na verdade é sobre elas que quero falar. Pedro e Ana querem passar as férias com você este ano. Eles sentem saudade do pai. Roberto sentiu o coração acelerar. Não via os filhos há mais de um ano, e agora eles queriam vir ao Brasil. Claro, seria maravilhoso tê-los aqui. Roberto, você mudou. Posso perceber pela sua voz. Está mais humano. Ele riu, pensando em como aquela mudança havia começado com uma simples observação das sacolas plásticas que Mariana carregava. A vida me ensinou algumas lições importantes, Patrícia. Pedro e Ana chegaram ao Brasil em dezembro. Pedro tinha 17 anos e Ana 15. Roberto estava nervoso, sem saber como reconectar com os filhos depois de tanto tempo distante.
Foi Mariana quem sugeriu que ele os apresentasse à família dela, para que vissem como funcionava o novo ambiente do hotel. O encontro entre os 4 jovens foi natural e espontâneo. Rafael e Pedro descobriram que tinham paixão em comum pela medicina. Ana ficou impressionada com a determinação de Letícia nos estudos. Bruno se tornou o palhaço do grupo, fazendo todos rirem com suas histórias engraçadas. "Pai, eles são incríveis", disse Ana, numa conversa privada com Roberto. "Como conseguem ser tão alegres depois de tudo que passaram? Eles aprenderam que a felicidade não depende do que se tem, mas de como se vive com o que se tem." E a mãe deles? É mesmo verdade que ela trabalhou 5 anos aqui e você não sabia da situação dela? Roberto baixou a cabeça, ainda sentindo vergonha. "É verdade. Eu era cego para tudo que não fosse lucro e negócios." "E o que te fez mudar?" "Ver o amor dessa família. Ver como eles se cuidam mutuamente. Como encontram alegria nas pequenas coisas. Como mantêm a dignidade mesmo nas piores situações. Eles me ensinaram que sucesso de verdade é ser útil na vida de outras pessoas." Durante as férias, Pedro e Ana se envolveram completamente na rotina do hotel. Pedro ajudava Rafael com os estudos para o vestibular. Ana organizou uma oficina de inglês para as crianças dos funcionários, incluindo Letícia e Bruno. Numa noite de véspera de Natal, Roberto organizou uma ceia para todos os funcionários e suas famílias no salão principal do hotel. Era a primeira vez que fazia algo assim, e o resultado o emocionou profundamente. Mariana preparou a organização do evento, coordenando com Helena e os outros funcionários. Rafael tocou violão e cantou algumas músicas. Letícia recitou um poema que havia escrito sobre gratidão. Bruno, caracterizado de Papai Noel, distribuiu presentes para todas as crianças. Pedro e Ana se integraram naturalmente à festa, ajudando a servir a ceia e conversando com todos os funcionários. Roberto observava seus filhos e percebia como eles estavam mais à vontade ali do que em qualquer festa formal que haviam frequentado em Londres. "Pai, posso fazer uma pergunta?", disse Pedro enquanto ajudava a organizar as cadeiras após a festa. "Claro. Você é mais feliz agora do que era antes?" Roberto parou para pensar na resposta. Era uma pergunta simples, mas que tocava no centro de tudo que havia mudado em sua vida. "Muito mais feliz, Pedro. Antes eu tinha sucesso, mas não tinha sentido. Agora eu tenho propósito." "Qual é a diferença?" "Sucesso é quando você consegue o que quer. Propósito é quando você consegue ajudar outros a conseguirem o que precisam." Na última semana das férias, Pedro fez um pedido que surpreendeu Roberto. "Pai, quero terminar o ensino médio aqui no Brasil. Quero fazer vestibular para medicina na USP igual ao Rafael." "Pedro, em Londres você tem acesso às melhores universidades do mundo. Mas aqui eu tenho você. E aqui eu aprendi que medicina não é só sobre ter acesso aos melhores recursos. É sobre cuidar de pessoas. O Rafael me ensinou mais sobre isso em 1 mês do que eu aprendi em anos de escola particular." Ana também surpreendeu Roberto com um pedido similar. Queria transferir para uma escola em São Paulo e passar mais tempo com o pai. "Vocês têm certeza? É uma mudança grande." "Pai, a gente cresceu num mundo onde tudo era fácil, mas também era vazio", disse Ana. "Aqui a gente viu como a vida pode ser desafiadora, mas também como pode ser significativa." Roberto conversou com Patrícia por telefone, explicando o desejo dos filhos. Para sua surpresa, ela apoiou a decisão. "Roberto, quando me casei com você, você era ambicioso e determinado, mas também era gentil e generoso. Depois você virou uma máquina de fazer dinheiro. Se nossos filhos querem ficar aí, é porque o homem que eu me apaixonei voltou." A mudança dos filhos para o Brasil trouxe uma nova dinâmica para a vida de Roberto. Pedro e Rafael se tornaram praticamente irmãos, estudando juntos para o vestibular. Ana e Letícia desenvolveram uma amizade linda, com Ana ajudando a menina mais nova com inglês e artes, enquanto Letícia a inspirava com sua dedicação aos estudos. Bruno se tornou o irmão mais novo que Pedro e Ana nunca tiveram, sempre arrancando risadas dos dois com suas travessuras inocentes. Mariana, inicialmente intimidada pela presença dos filhos do patrão,
logo se descobriu sendo uma segunda mãe para Pedro e Ana. Ela os ensinava sobre culinária brasileira, contava histórias da cultura local e oferecia o tipo de carinho maternal que eles sentiram falta durante os anos no internato inglês. Foi num domingo de março, quase um ano após o acidente de Mariana, que Roberto percebeu o quanto todas suas vidas haviam se transformado. Ele estava na varanda do hotel, observando a movimentação no jardim interno. Rafael e Pedro estudavam numa mesa. Ana ensinava Letícia a pintar. Bruno jogava futebol com alguns filhos de funcionários. Mariana organizava um churrasco para toda a família estendida do hotel. Helena se aproximou de Roberto, também observando a cena. Senhor Roberto, posso fazer uma observação? Claro, Helena. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi o hotel tão alegre. Os hóspedes comentam constantemente sobre a energia positiva do lugar. É verdade. Mudou muito. O senhor também mudou muito. Virou um pai de verdade para seus filhos e uma figura paterna para as crianças da Mariana. Roberto sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Helena, posso confessar uma coisa? Eu me sinto mais realizado agora do que em toda a minha vida empresarial anterior. Por quê? Porque antes eu estava construindo um império para mim. Agora estou construindo um legado para eles. Ele apontou para os jovens no jardim. Naquela noite, durante o churrasco, Mariana se aproximou de Roberto com uma expressão séria. Senhor Roberto, preciso conversar com o senhor. Claro, Mariana. Algum problema? Não é problema, é sobre Rafael. Roberto ficou preocupado. Rafael havia se tornado como um filho para ele, e qualquer questão envolvendo o garoto o afetava diretamente. Ele passou no vestibular de medicina na USP. Roberto sentiu uma explosão de alegria no peito. Mariana, isso é maravilhoso. Por que você está com cara de preocupada? Porque mesmo com a bolsa de estudos vai ter muitos gastos. Livros, transporte, materiais. E ele não quer aceitar ajuda porque diz que já fizemos demais por nossa família. Roberto riu, reconhecendo o orgulho característico da família. Mariana, deixe comigo. Vou conversar com ele. A conversa com Rafael aconteceu no dia seguinte. Roberto encontrou o jovem na biblioteca do hotel, estudando mesmo depois de ter passado no vestibular. Rafael, sua mãe me contou sobre a USP. Estou muito orgulhoso. Obrigado, senhor Roberto. Mas sei que vai ser difícil. Talvez eu devesse trabalhar por um ano para juntar dinheiro antes de começar. Rafael, posso fazer uma proposta? Que tal você continuar morando aqui durante a faculdade e, em troca, dar aulas de reforço para as crianças dos funcionários? Seria uma forma de você contribuir enquanto se forma. O jovem hesitou. Senhor Roberto, o senhor já fez tanto... Rafael, você não entende. Você e sua família mudaram minha vida. Trouxeram meus filhos de volta para perto de mim. Ensinaram-me o que realmente importa. Deixar você realizar seu sonho não é favor, é investimento no futuro. Como assim? Porque quando você se formar em medicina, vai cuidar de pessoas como sua família um dia precisou ser cuidada. Vai entender a dor dos pacientes porque conhece a dor de verdade. Isso faz de você um médico especial antes mesmo de entrar na faculdade. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Senhor Roberto, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor considera a gente família? Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, vocês não são considerados família. Vocês são família, de verdade. O início da faculdade de Rafael coincidiu com uma fase de expansão dos negócios de Roberto. O Hotel Esplendor havia se tornado referência em São Paulo, e ele estava recebendo propostas para abrir filiais em outras cidades, mas agora suas decisões eram diferentes. Em vez de focar apenas no retorno financeiro, Roberto considerava o impacto que cada nova unidade teria na vida dos funcionários e das comunidades locais. Decidiu abrir a segunda unidade do hotel em Campinas, levando consigo alguns funcionários experientes, incluindo Helena como gerente geral. O modelo de gestão humanizada foi replicado, com programas de apoio aos funcionários e integração com a comunidade local. Mariana assumiu a coordenação geral de recursos humanos dos dois hotéis, viajando entre as unidades para implementar os programas sociais e treinar novos gestores.
Seu salário havia triplicado em relação ao inicial, mas mais importante que isso era o reconhecimento profissional que havia conquistado. Pedro passou no vestibular de medicina na USP no mesmo ano que Rafael, e os dois se tornaram colegas de turma além de grandes amigos. Ana decidiu cursar pedagogia, inspirada pelo trabalho de alfabetização que havia desenvolvido com as crianças do hotel. Letícia, agora com 12 anos, havia se tornado uma das melhores alunas de sua escola e sonhava em ser professora como Ana. Bruno, com 14 anos, descobriu talento para a culinária e havia convencido o chefe do hotel a ensiná-lo as técnicas básicas. Foi numa tarde de quinta-feira, 2 anos após o acidente de Mariana, que Roberto recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Alô, senhor Roberto. Aqui é o Rafael. Oi, Rafael. Tudo bem? Senhor Roberto, estou ligando do hospital onde faço estágio. Tenho uma família aqui em situação muito parecida com a nossa há alguns anos. Mãe sozinha com 3 filhos, sem lar, passando necessidade. Conversei com os médicos e eles disseram que conhecem o senhor do trabalho voluntário que faz aqui. Roberto havia começado a fazer trabalho voluntário no hospital público, onde Mariana havia sido atendida, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. E o que você quer que eu faça? Será que o senhor poderia conversar com eles, não para oferecer emprego necessariamente, mas para orientar sobre os recursos disponíveis na cidade? Eles estão perdidos, igual a gente estava. Roberto sorriu do outro lado da linha. Rafael, você está se tornando o médico que eu esperava que se tornasse. Claro que vou ajudar. O encontro com a nova família no hospital trouxe muitas lembranças para Roberto. A mãe, Sandra, tinha a mesma expressão de dignidade ferida que Mariana havia tido. Os filhos, 2 meninos e uma menina, tinham o mesmo olhar misturando medo e esperança que ele havia visto nos olhos de Rafael, Bruno e Letícia. Roberto não ofereceu emprego imediatamente, mas conversou longamente com Sandra sobre as opções disponíveis na cidade. Apresentou-a aos programas sociais e ofereceu ajuda temporária enquanto ela se organizava. Uma semana depois, Sandra conseguiu um emprego numa empresa de limpeza que Roberto havia contactado. Não era no hotel, mas era um recomeço digno. Os filhos foram encaminhados para uma escola próxima e a família conseguiu um abrigo temporário enquanto juntava dinheiro para alugar um lugar próprio. Rafael me ligou e contou sobre a família que vocês ajudaram, disse Mariana numa conversa com Roberto. Estou muito orgulhosa dele. E eu estou orgulhoso de todos vocês. Rafael aprendeu com você que ajudar os outros é responsabilidade de quem pode ajudar. Senhor Roberto, posso fazer uma confissão? Claro. Às vezes tenho medo de que tudo isso seja um sonho e eu vá acordar naquela viela novamente. Roberto segurou a mão de Mariana, notando como ela não estava mais áspera e machucada como antes. Mariana, isso não é sonho, é vida real, e você merece cada momento bom que está vivendo. O senhor também mudou muito, sabe? No começo eu tinha medo do senhor, agora sei que o senhor tem um coração enorme. Vocês me ensinaram a usar esse coração. Antes, ele estava fechado para tudo, menos para o dinheiro. Numa noite de dezembro, véspera de mais um Natal, Roberto organizou a festa anual para funcionários e familiares. Desta vez, o evento incluía as 2 unidades do hotel, totalizando mais de 100 pessoas. Rafael, agora no 3º ano de medicina, fez um discurso representando os jovens do grupo. Há 3 anos eu era um garoto que dormia na rua e sonhava em ser médico. Hoje estou há 2 anos de me formar. Não porque tive sorte, mas porque encontrei pessoas que acreditaram no meu potencial quando nem eu mesmo acreditava. Ele olhou para Roberto, depois para a mãe, depois para Pedro e Ana. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe caminhar junto, quem se alegra com suas vitórias e te ajuda a levantar quando você cai. O discurso de Rafael emocionou a todos, mas foi a surpresa que veio depois que realmente marcou a noite. Mariana se levantou e pediu atenção de todos. Tenho um anúncio a fazer. Depois de 3 anos estudando à noite, terminei o curso de administração. E quero agradecer ao Sr. Roberto que sempre incentivou e apoiou meus estudos.
A sala explodiu em aplausos. Roberto não sabia que Mariana havia retomado os estudos universitários que havia interrompido anos antes quando ficou sozinha com as crianças. Mas o mais importante, continuou Mariana, é anunciar que o Sr. Roberto me convidou para ser sócia minoritária da empresa. Eu, que um dia fui demitida por ser pobre, agora sou empresária. Roberto havia tomado essa decisão alguns meses antes, reconhecendo que Mariana havia se tornado peça fundamental no sucesso dos hotéis. Ela conhecia cada funcionário pessoalmente, entendia as necessidades da operação e tinha uma visão humanizada dos negócios que complementava perfeitamente a experiência técnica dele. A festa se estendeu até tarde, com música, dança e muitas histórias sendo compartilhadas. Pedro tocou violão ao lado de Rafael, Ana cantou com Letícia, Bruno fez todos rirem com suas imitações dos hóspedes mais excêntricos do hotel. Roberto observava tudo de um canto do salão, com um sorriso que não saía do rosto. Helena se aproximou dele com 2 taças de champanhe. Um brinde ao quê, senhor Roberto? À família que não escolhemos pelo sangue, mas pelo coração. Eles brindaram enquanto observavam a festa continuar. Era a cena perfeita de como a vida pode se transformar quando as pessoas se abrem para a possibilidade de amar além das convenções sociais. 3 meses depois, Roberto recebeu uma ligação que havia esperado por anos. Era de Patrícia, ligando de Londres. Roberto, tenho uma notícia. Me ofereceram uma posição em São Paulo, numa empresa multinacional. Estou pensando em aceitar. Patrícia, isso seria maravilhoso. Pedro e Ana ficariam muito felizes. Na verdade, é sobre isso que quero falar. Vendo como eles floresceram aí, como se tornaram pessoas mais maduras e felizes, percebi que talvez eu também precise aprender algumas coisas sobre o que realmente importa na vida. Você sempre será bem-vinda aqui, Patrícia. Somos uma família grande agora. É sobre isso que quero falar também. Conheci a Mariana numa videochamada com Ana. Ela me pareceu uma pessoa incrível, não vou mentir. Senti um pouco de ciúme de ver como ela se tornou importante na vida dos nossos filhos. Roberto escolheu as palavras cuidadosamente. Patrícia, Mariana nunca tentou substituir você. Ela apenas ofereceu amor maternal quando nossos filhos precisavam, da mesma forma que eu tentei ser uma figura paterna para os filhos dela. Eu sei, e por isso quero conhecê-la pessoalmente. Quero agradecer por ter cuidado de Pedro e Ana quando eu não estava presente. O retorno de Patrícia ao Brasil marcou o início de uma nova fase na vida de todos. Ela se adaptou rapidamente ao ambiente acolhedor que Roberto havia criado, desenvolvendo uma amizade genuína com Mariana, baseada no amor compartilhado pelos filhos. Patrícia trouxe sua experiência em marketing internacional para ajudar na expansão dos hotéis, enquanto Mariana contribuía com sua visão operacional e humana. As 2 mulheres se complementavam profissionalmente e se apoiavam pessoalmente, criando uma dinâmica familiar pouco convencional, mas profundamente harmoniosa. Foi numa manhã de sábado, 4 anos após o acidente de Mariana, que Roberto acordou com uma sensação de completude absoluta. Era o dia da formatura de Rafael em medicina, e toda a família estendida estaria presente para celebrar. O auditório da USP estava cheio de orgulho quando Rafael subiu ao palco para receber seu diploma. Roberto, Mariana, Pedro, Ana, Letícia, Bruno, Patrícia e Helena aplaudiram de pé, sabendo que aquele momento representava muito mais que uma conquista acadêmica. Era a prova de que quando as pessoas se apoiam mutuamente, quando o amor supera as diferenças sociais, quando a dignidade é preservada mesmo na adversidade, milagres reais podem acontecer. Na festa de formatura realizada no Hotel Esplendor, Rafael fez outro discurso emocionante. Hoje me formo em medicina, mas minha verdadeira educação começou numa viela do centro de São Paulo, onde aprendi que a dor pode ensinar compaixão, que a pobreza pode ensinar generosidade e que a família pode ser construída pelo coração, não apenas pelo sangue. Ele olhou para Roberto com gratidão infinita. Senhor Roberto, o Senhor me ensinou que sucesso sem propósito é vazio. Hoje prometo que vou usar meu diploma para cuidar de pessoas como minha família um dia precisou ser cuidada.
Depois olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, a senhora me ensinou que dignidade não depende de onde se dorme, mas de como se vive. A senhora é minha maior inspiração. Por fim, olhou para Pedro, Ana, Letícia e Bruno. E vocês me ensinaram que irmãos de verdade são aqueles que escolhem estar ao seu lado nas dificuldades e dividem as alegrias das vitórias. A festa durou até o amanhecer, com toda a família unida celebrando não apenas a formatura de Rafael, mas a jornada de transformação que todos haviam vivido juntos. Roberto observava seus filhos, biológicos e de coração, e sentia uma gratidão profunda pelo dia em que decidiu seguir uma camareira que carregava sacolas plásticas após o expediente. Aquela decisão simples havia mudado não apenas sua vida, mas criado uma rede de amor e apoio que agora se estendia para muito além da família original. Os funcionários dos hotéis, as famílias que haviam sido ajudadas pelos programas sociais, os estudantes que receberam bolsas, os pacientes que Rafael atenderia como médico, todos faziam parte de um legado de humanidade que começou com um ato de curiosidade e se transformou em uma missão de vida. 6 meses depois da formatura de Rafael, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que estava criando uma fundação voltada para apoiar mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional, apoio psicológico e oportunidades de emprego. "Por que uma fundação, pai?" perguntou Pedro. "Porque percebi que a história da sua mãe Mariana se repete todos os dias em São Paulo. Existem milhares de mulheres lutando sozinhas para criar seus filhos com dignidade. Se conseguimos transformar a vida de uma família, podemos transformar a vida de muitas." Mariana foi nomeada diretora executiva da fundação, usando sua experiência pessoal e profissional para criar programas que realmente atendessem às necessidades das famílias assistidas. Patrícia contribuiu com sua expertise em gestão estratégica, enquanto Rafael se voluntariou para atendimentos médicos gratuitos. A Fundação Esperança Renovada começou suas atividades atendendo 50 famílias. Em 2 anos, já havia ajudado mais de 200 mães a reconstruírem suas vidas, com uma taxa de sucesso de 85% na reinserção profissional. Ana, que havia se formado em pedagogia, desenvolveu um programa de alfabetização para crianças em situação de vulnerabilidade. Letícia, agora com 16 anos e ainda a melhor aluna de sua turma, se tornou monitora voluntária do programa nas férias escolares. Bruno, aos 18 anos, havia se formado em gastronomia e aberto uma pequena empresa de catering que empregava exclusivamente mães solo encaminhadas pela fundação. Seu talento culinário se combinou com seu coração generoso, criando oportunidades de trabalho para quem mais precisava. Pedro se especializou em pediatria, trabalhando em hospitais públicos e atendendo gratuitamente as crianças das famílias assistidas pela fundação. Seus pacientes recebiam não apenas cuidado médico, mas também carinho e atenção especial. A rede de solidariedade criada a partir da família de Roberto e Mariana havia se expandido de forma orgânica, tocando centenas de vidas e criando um ciclo virtuoso de transformação social. Foi numa noite de quinta-feira, exatamente 5 anos após o acidente de Mariana, que Roberto se encontrou novamente observando pela janela de seu escritório. Mas agora, em vez de ver apenas uma funcionária carregando sacolas misteriosas, ele via o jardim do hotel cheio de vida. Rafael havia voltado da faculdade e estava ajudando Bruno com um projeto culinário. Ana organizava material didático para as aulas de alfabetização do dia seguinte. Letícia estudava para o vestibular, sonhando em cursar medicina como os irmãos de coração. Pedro atendia uma ligação de emergência do hospital, sempre disposto a ajudar. Mariana coordenava por telefone as atividades da fundação, enquanto Patrícia revisava os relatórios financeiros dos hotéis. Helena supervisionava a equipe noturna com a eficiência de sempre, mas agora com um sorriso constante no rosto. Roberto desceu para se juntar à família no jardim, carregando uma bandeja com café e bolo de chocolate, aquele mesmo que Mariana costumava prometer para os filhos quando eles dormiam na rua. "Café da noite para todo mundo", anunciou-se sentando na grande mesa onde todos estavam reunidos. "Pai,
Você lembra quando eu e a Ana chegamos aqui há 5 anos? Perguntou Pedro, aceitando uma xícara de café. Lembro. Vocês estavam distantes, perdidos, sem conexão real comigo. E agora? Roberto olhou ao redor da mesa, vendo os rostos das pessoas que se tornaram sua verdadeira riqueza. Agora tenho a família que sempre sonhei ter, mas nunca soube como construir. Mariana sorriu, lembrando-se daquela primeira noite chuvosa, quando Roberto a havia seguido até a viela. Senhor Roberto. Mariana, quantas vezes preciso pedir para você me chamar apenas de Roberto? Ela riu, ainda mantendo o hábito de formalidade depois de todos esses anos. Roberto, você se lembra daquela noite que me seguiu pela primeira vez? Como poderia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida. Eu sabia que estava sendo seguida. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para Mariana. Como assim? Perguntou Roberto. Vi você saindo do hotel atrás de mim. Fiquei com medo no começo. Pensei que fosse me demitir. Mas quando vi você chorando depois de conhecer meus filhos, entendi que você não era o homem frio que eu pensava que fosse. Você me viu chorando? Vi. E foi naquele momento que soube que podia confiar no Senhor. Uma pessoa que chora vendo o sofrimento de crianças desconhecidas não pode ser má pessoa. Roberto se emocionou ao saber que, mesmo sem perceber, sua reação genuína havia sido o primeiro passo para construir a confiança de Mariana. E você não ficou com raiva de eu ter invadido sua privacidade? No começo, sim, mas depois entendi que às vezes precisamos ser descobertos para podermos ser ajudados. Meu orgulho nunca me permitiria pedir ajuda, mas meu coração sabia que meus filhos mereciam uma chance melhor. A conversa se estendeu pela madrugada, com cada um compartilhando memórias dos momentos mais marcantes daqueles 5 anos de convivência. Riram das travessuras de Bruno, se emocionaram lembrando das primeiras notas altas de Letícia, celebraram as conquistas acadêmicas de Rafael, Pedro e Ana. Falaram sobre Patrícia chegando ao Brasil, sobre a criação da fundação, sobre cada família que haviam ajudado, sobre como o amor pode realmente multiplicar quando é compartilhado sem reservas. Quando o sol começou a nascer, eles ainda estavam ali, unidos pela certeza de que haviam construído algo muito maior que uma família. Haviam criado um legado de esperança que continuaria se expandindo pelas próximas gerações. Roberto olhou para cada rosto ao redor da mesa e soube que sua vida havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era mais o empresário bem-sucedido que acumulava riquezas. Era o homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas e de ser transformado por elas. A camareira que carregava sacolas plásticas havia se tornado a sócia, a amiga, a segunda mãe de seus filhos, a diretora de uma fundação que mudava vidas diariamente. Os 3 meninos que dormiam na rua haviam se tornado médico, chefe e a futura professora mais brilhante de sua geração. O dono do hotel, que seguia funcionários por curiosidade, havia se tornado o pai que seus filhos precisavam, o mentor que jovens sonhadores mereciam, o empresário que entendia que lucro sem propósito é apenas números vazios. E todos juntos haviam provado que família é muito mais que laços de sangue. É a escolha diária de amar, apoiar, perdoar e crescer juntos, mesmo quando o mundo insiste em dizer que as diferenças sociais devem ser barreiras intransponíveis. Naquele amanhecer de dezembro, 5 anos depois de uma noite chuvosa que mudou tudo, Roberto Santos e Mariana Santos, que havia adotado o sobrenome por escolha própria, sabiam que haviam escrito uma história de amor, não romântico, mas familiar, que serviria de inspiração para todos que acreditam no poder transformador da compaixão genuína. Fim da história. E aí, o que você achou dessa jornada? Conseguiu sentir a emoção de cada momento vivido por essa família do coração? Conta pra gente nos comentários qual parte mais te tocou e se você conhece histórias parecidas na vida real. Deixa também o seu like se a história aqueceu seu coração e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.